O quadro, né? O presente inútil, agora a gente pode explicar. Tá. Pode ser? Pode, pode. O segundo ou os dois? Os dois, tá? Vamos Os lá. dois que a gente já faz um. Vamos lá, crato. E aí, vamos primeiro ali, que é o do Esse? Rio. Esse aqui. Tá. E depois a gente vai pro Acre. É assim É. o pessoal tá vendo, lá em cima. então Olha lá, olha lá na câmera, lá, ó. Lá na câmera, ó. Ah, beleza. Então, isso aqui é um fenômeno que ele tava no interior do Rio de Janeiro, né? Aqui na região da Serra da Beleza. Inclusive, mandar um abraço pro Arnaldo, que permite a gente, na propriedade dele, na fazenda dele, fazer uma pesquisa lá. Acontece há muitas décadas o fenômeno lá, essas orbes laranjas. Isso daqui, né? E você vê a característica que eu falei, né? Ele é muito branco no centro e você vê que ele tem uma cor porque você vê em volta que tá laranja, né? A típica bola de fogo. Isso a gente vê muito lá, sempre próximo das árvores, nas montanhas, sempre próximo do chão, nunca no espaço. Só que nesse caso foi diferente. Era 2021, era 10 de junho, e é o que eu te falei, né? Lua nova, no inverno, entre 6 e 8 horas, o troço pega fogo. Quando pega fogo não vai ver sempre, né? Mas é mais frequente você ver. Eu digo aqui que já tem mais hora de vigília do que piloto da Boeing de hora de voo. Assim, cara, é muito cansativo. 90% das vezes eu não vi nada. Isso numa área que você tem uma frequência muito alta, né? Então, quando a gente fala que é frequência alta, não é você vai lá e vai ver de mês. Você tem que ficar indo, cara. E eu fiz isso. Eu comecei essa pesquisa em 2018, eu fiz isso. Eu vou ficar lá até ver. Eu dei muita sorte na primeira vez ver. Caramba. Embora eu acho que nada aconteça por acaso, porque talvez eu desanimaria, né? Às vezes eu não... eu fui lá na Serra da Beleza e não vi nada, às vezes eu não teria visto na primeira vez e falei assim, isso aí não existe não, cara, isso aí é papo. Mas eu vi de primeira. Mas depois eu fui indo e vi que não era algo comum, é extremamente raro você ver alguma coisa de primeira. Na primeira vez eu vi uma esfera nesse mesmo morro, só que era branca, ela tinha um farol e ela tava tipo investigando o que tinha no morro. Ia pro fundo, pra frente, sempre hora, 6h40. Pra mim esse horário acaba ali, 18h40 da manhã, e esse horário foi também 18h40. Aí eu comecei a pensar, eu tava com a minha mulher na época, falei assim, olha, já que nada acontece, já tinha uns 5 minutos de avistamento, vamos mentalizar pra ver se ela chega perto? Cara, aí vem um orbe por trás da gente, branco, menorzinho. Aquele tinha uns 2 metros, o que chegou atrás da gente tinha 30 centímetros, um palmo de mão. 20, 30 centímetros. Ele chegou, ele vinha meio que um movimento muito doido, assim. Não tinha... incomodava a vista, não tinha som, não tinha cheiro, nada. E aí ele vem por trás da gente, minha mulher entra em pânico, e aí eu pego o celular, ligo a lanterna, no automático, né, pra ver se aconteceu alguma coisa. Quando eu ligo, ela some e a de cima some ao mesmo tempo. Caramba. E aí, 8 horas da noite, a gente viu as vermelhas brincando entre as árvores. Deu a impressão como se fosse um fenômeno da natureza ali, que é o que chama de bioma oculto, né? Algo que existe, um animal que existe ali, um animal entre aspas, né? De repente um reino animal que não foi mapeado ainda. Sei. E que aparece às vezes ali e tá na natureza porque ele tá entre as árvores, tá na copa das árvores, etc. Só que nesse dia, eu tava sozinho lá, esse montanha pertence ao proprietário, que é o meu amigo Arnaldo, que eu agradeci aqui, e eu tava muito chata a vídeo, não aparecia nada. Tava desde 5 da tarde, lá, 6h48 eu pego a câmera, que é aquela foto, tiro a foto, 1, 2, na terceira eu olho a câmera, tinha um sol. Isso é muito comum, a pessoa tira uma foto e passa um pássaro ou alguma coisa e ela chega em casa e fala assim, pô, tem um OVNI aqui. Qual a probabilidade de ser um OVNI? Quase zero, né? E aí eu falei, não é nada isso aqui deve ser coisa da imagem. Quando eu olho pra cima tinha um sol. Um sol, e eles sabem, né? Quando você tira a foto da lua, pequenininho fica, né? Quando você tá olhando de olho nu, qual o tamanho, né? Então aconteceu a mesma coisa, era gigante esse troço. Ele apareceu na cruz, tem uma cruz no alto desse morro, que o Arnaldo fez em homenagem ao pai dele, que a cruz tem 13 metros. Então você viu o tamanho o diâmetro dessa luz para tapar a cruz. Essa luz tinha mais ou menos uns 10 metros. Irradiando, ocupava os 13. Caraca, mano. E aí eu me assustei com aquilo, porque eu nunca tinha visto nada naquela magnitude, daquele tamanho, daquela intensidade. Eu pego o binóculo, eu tinha um binóculo Nikon muito bom, acoplado no celular. Muito bom também, não vou ficar falando marca aqui, mas porque o Vilar não tá ganhando nada com isso. Depois que vier o patrocínio, a gente fala aqui. Relaxa. E aí, cara... eu olhei e tinha 2 seres me olhando, gigantes. Não parecia Grey, parecia... Depois, eu nunca vi Harry Potter, mas o pessoal, fui descrevendo, o pessoal falou, sabe o Dementador? Tá. Cara, era igual um Dementador. O corpo era fluido, não era corpo sólido, era corpo... como se fosse água contida. Sei. Porque o corpo dele ficava assim, ó, tudo tremendo, tudo trepidando, assim. Eu olhei no binóculo, era um binóculo que aproximava 20 vezes, eu vi perfeito. Tinha um do lado da cruz, ou do outro, talvez um terceiro.
E eles ficavam assim, ó, atrás da cruz. Tipo, Meu sorrateiros. Deus do céu. E aí, eu não tava preparado. Você vai se preparando mentalmente pro fenômeno. Ah. Mas eu acho que o fenômeno ele sempre te surpreende pra algo que você não espera. Eu jamais esperava ver um negócio desse. Eu tava esperando ver luzinha branca, luz laranja. Eu não tava esperando ver uns seres pretos desse aí. E os dois... Ah lá, ó. cara, era isso aí. Deixa essa mais que eu vou explicar um negócio, cara. E aí eu tava com o binóculo pronto pra filmar acoplado no celular. Por isso que eu acoplo. Porque o celular vira uma potência. É um dispositivo, um acessório de R$20 que se acopla. Eu recomendo todo mundo. A forma mais barata de filmar uma coisa boa. Pega o celular, pega o acessório, acopla no binóculo, vira uma máquina com zoom de 20 vezes o teu celular. Eu tava pronto pra filmar. Pergunta se eu tive condição. Eu não queria mais olhar pra aquilo, porque eu sabia que eles estavam me olhando e eles sabiam que a minha presença tava ali. Então eu pego o binóculo, apoio tremendo no carro de qualquer jeito, tinha um carro com os equipamentos, caiu tudo, porque eu apoiei de qualquer jeito, quebrou tudo, e esse acoplamento é difícil pra caramba de fazer. Peguei a máquina Sony, comecei a bater mais fotos e filmando. Não tem zoom, a porcaria. Tem até um vídeo, mas eu não vou nem mostrar porque não tem zoom, então... E logo depois disso, eles começaram a flutuar exatamente assim, cara. Em volta da cruz. Um cruzava o outro. Mano, tava longe disso aí, Eu saí correndo. Não, eu gritei Arnaldo 3 vezes. Meu Deus. Aí, cara, parece que a gente vive uma simulação. Eu acredito muito que a gente vive uma simulação, cara. Porque as coisas acontecem, é inacreditável como as coisas acontecem. Aham. O Arnaldo, que é o proprietário, tava no único ponto que ele nunca tá ali, ele nunca conseguiria me ouvir. Lá embaixo, que ele nunca tá lá. Ele tava lá naquele momento, lá embaixo. Saí correndo. Quando eu chego lá pra mostrar pra ele, cadê que tinha alguma coisa? Mas eu tinha foto, eu fiz um banner. Essa foto que eu te dei, Essa a outra, daqui? a outra. Tá. Essa foto que eu te dei, eu fiz pra ele um 2x2 metros, que é Sei. um gigante, né? E aí foi a coisa, o fenômeno mais bizarro que eu já presenciei. E que eu me culpo até hoje de não ter conseguido de filmar. E aí tem esse aí pra fechar. Esse é no Acre, foi dia 7 de julho. E aí tem o último vídeo, que é o vídeo... Aí tem som, Opa. que é o vídeo 7. Aí tem um som aí do OVNI, bota aí. Eita. São 4 câmeras filmando, tá? Então Tá. ele aparece em múltiplas câmeras aí. Isso por conta da natureza, tá? Tá. E aí é uma luz que vai e volta, a luz que dá foto do quadro é a luz Sim. que aparece ali. Ela apareceu exatamente na casa onde estão os equipamentos. E aí o que aconteceu? Domingo aconteceu de novo, mesma coisa. Replay. O mesmo fenômeno aconteceu domingo. Aconteceu dia 7/7, aconteceu dia 25/8. Aí eu falei, cara, não é possível. Raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, ainda mais um fenômeno raro como esse. E uma coisa que me incomodava é esse fenômeno exibe um som de geladeira velha, de motor, em 300 Hz. Quando ele chega, Sei. aí começa as luzes. E bizarro que ele escaneia tudo, apaga, vem aquela luz, vai e volta, né? Que é aquele carrinho, essa luz oval que tá aí no quadro. E quando ele vai embora, a natureza silencia. Que é um fenômeno muito comum de acontecer. Todo mundo fala que quando chega perto de um fenômeno desse, por causa da bolha, tudo silencia. Como se você tivesse atravessado um portal, porque você tá em outro... Você tá lá, mas não tá redoma, cá, é. uma redoma. Mas eu falei assim, cara, primeiro, os OVNIs no Acre, eles não aparecem 4 da manhã. Eles aparecem entre 6 e 8. 300 Hz. Não exibe som, os fenômenos que estão aparecendo lá. Mesmo os que tem um aparelho, que eles veem um aparelho, não exibe som. E apareceu igual 2 vezes. E eu comecei a investigar. Muita gente falou, não, é o índio que estão... Os indígenas estão fazendo uma pegadinha. Nossa. É impossível, porque não Sacanagem, tem então. onde subir ali. Primeiro, não tem onde vou subir enganar. pra dar aquele ângulo. Vou enganar o homem branco ali, ó. A gente vai pegar uma pipa Daquele com ponto luz. não tem como subir. E o cacique sabe de tudo. A aldeia é muito bem controlada. É porque o pessoal não sabe o contexto da aldeia, sabe? Não é permitido ninguém ficar ali naquele horário. E essas câmeras filmam tudo. Elas filmam 360, no escuro, inclusive, e eu filmo espaço aéreo. Então não veio de lugar nenhum. Foi um troço que apareceu. Só que apareceu 2 vezes seguidas. Eu falei, não é possível. Eu comecei a investigar. No mesmo horário. Não, foi horário diferente. Ah, tá.
Mas eu tinha mudado o horário, então tem uma jogada de horário que eu ajustei, então não dá pra saber se é o mesmo horário, porque eu tenho um fuso horário, enfim. Mas enfim. E aí, tem o meu amigo, agradecer ao amigo Jorge Wesley, que ele falou assim: olha, faz um teste com câmera, vê se essa câmera ela não tem uma luz motorizada. Que quando você aumenta o zoom, ela joga um foco intenso. Porque essa câmera de zoom, eu não sabia que ela fazia isso. Quando você joga o zoom da câmera, ela joga um feixe de luz centralizado para poder te ajudar a filmar o que tá lá longe. Só que não correspondia ao que tava na filmagem. E aí eu descobri ontem, depois com a ajuda do Ezo, dando essas dicas, que a minha câmera motorizada que tava gerando esse fenômeno. Entrando em modo de automanutenção, que é a única forma que ela gera esse padrão que você viu todo aí. Que vai de um lado pro outro, roda, joga luz forte, joga luz fraca. Ela tava fazendo isso. E aí você vê que o nosso próprio equipamento pode sabotar a gente. Agora, a única explicação que eu não tenho é por que ela tá entrando em modo automanutenção se não tem nada programado para ela entrar? Por que tá acontecendo isso? Não sei. Mas aí pelo menos tá explicado que isso é bom porque daqui a pouco alguém vai instalar uma câmera dessa em outro lugar e vai acontecer a mesma coisa e vai achar que é um OVNI. Ah, sim. Então isso aqui é um aprendizado para frente de que os nossos próprios equipamentos, se a gente não conhecer direito, eles podem gerar coisas que levem a uma interpretação que é algo que é um OVNI, não é. Aquilo é uma luz de câmera. E o bizarro é uma luz infravermelha, você não enxerga. Se você passar lá, você não vai ver essa luz. Só a câmera enxerga aquilo. Só a câmera enxerga infravermelho. Então gera um padrão de luz, cara. Se você olhar no quadro, as bordas dele, cara. Qual o último? O que tem o do acre esverdeado, né? Aqui. Se você olhar a borda dele aqui, cara, vê se isso aqui parece com uma lanterna, alguma coisa. Não parece, olha só. Parece um solzinho aqui. É porque é infravermelho. Infravermelho ele tem uma interação diferente com a matéria, com a superfície. Então isso só geraria esse padrão com luz infravermelho. Entendi. Então fica um aprendizado aí pra galera de que... tem de OVNI que é pego por câmera de segurança, que depois de uma análise mais aprofundada, descobre que é inseto. E por conta da perspectiva, a pessoa acha, nossa, passou um vulto, alguma coisa. E eu tenho múltiplos sensores lá, e nenhum acusou nada. Então ligou um alerta amarelo. Porque uma coisa é você ver uma imagem, outra coisa é você ver a imagem junto com um monte de sensor. E aí por isso que os sensores estão ali. E não acusou nada. Então já foi um alerta amarelo para investigar mais e mais e mais. E os sensores, eles são para detectar movimento? Não, campo magnético, radiação nuclear, aceleração da gravidade, infrassom, todas as variáveis possíveis tem ali. E nada foi acusado ali. Então, só se fosse um holograma, né? Entendi. Então, óbvio que não tivesse lá. Então os sensores não acusaram nada. Então me ligou um alerta amarelo para investigar mais e mais. Então a gente já tem aqui um troço que nunca foi filmado, que é explicável, mas que não é nada do que ninguém falou e que pode acontecer no futuro e alguém chegar e falar que é um OVNI, não é, simplesmente é essa câmera que tem esse comportamento. E agora é descobrir por que ela está entrando em modo de automanutenção e gerando esse padrão aí confundido. Mas o fato é que as câmeras estão lá, os sensores estão lá, tem outros fenômenos inexplicáveis, que são as laranjas e os multicoloridos que estão aparecendo, e acho que uma hora pode ser que a gente pegue uma coisa bastante complexa. Deveria haver uma coalizão, né? Você pesquisador, chegasse um biólogo, chegasse Você estuda física, né? Sim. Ia ser interessante. Olha o que está acontecendo na NASA agora, né? Nesse novo escritório. Eles pegaram várias pessoas de vários segmentos de estudo, né? Para tentar investigar o que seriam esses objetos. Sim. O Brasil deveria investir em alguma coisa nesse sentido, né? De fazer uma coalizão de especialistas para te auxiliar, né? Para tentar achar respostas para o que está acontecendo lá. Sim. Mas eles ignoram, né, mano? E pode ser que a gente descubra uma tecnologia que vai ajudar o povo. Imagina a gente descobrir uma tecnologia dessa que poderia ajudar o povo, né? Uma fonte de energia nova, proteger, né? Total. A galera tá se queimando, tá tomando um choque desse negócio lá, né? E o governo não faz nada. Não faz nada. O Kratos, manda uma pergunta aí que eu vou tirar a água do joelho. Bom, vamos lá. Mas antes, você não quer revelar aquele... Calma. Então tá bom. Você tá emocionado. Vamos lá, o Júlio tá perguntando aqui, o que vocês acham do Bob Lazar? Acredito que ele está falando toda a verdade? Cara, o Bob, ele simplesmente não tem evidência, que nem os outros, né? A diferença é que ele não testemunhou no Congresso sob juramento. Né? E tem uma questão, né, de que algumas coisas que ele fala que fez, alguma coisa que ele estudou, alguns lugares que ele disse que trabalhou, parece que a data não bate, né, com as coisas da vida dele. Por exemplo, no ano tal ele disse que trabalhou não sei aonde, mas ele estava em outro lugar. Então tem algumas coisas que não batem na história dele, né? E talvez o governo até mude, né? Às vezes o governo manipula os dados dele pra falar que ele não estudou no lugar tal. Pra desacreditar o cara.
É difícil, mas pode acontecer. Eu não duvido mais de nada nesse mundo. Mas, assim, o fato é que ele não testemunhou sob juramento, ele não fez o que esses outros denunciantes estão fazendo, né? Falar até eu posso chegar aqui e falar um monte de coisa. Falar todo mundo fala, né? Cadê as evidências, né? Sim. E o que eu falei, a diferença pra esses caras é que eles estão colocando a cara lá no Congresso e levantando a mãozinha Sim. e jurando sob Há juramento. consequências, né? Sim. Se o cara começar a falar a lorota lá, e aí... Se descobrirem que não é verdade, ele vai Há preso. consequências, né? Tem aqui uma do Clóvis, que ele fala assim: vocês poderiam falar sobre a teoria dos deuses astronautas? O que vocês acham dessa teoria? Cara, assim, será que nós fomos produto de um experimento, né? Que veio de algo que veio, né, de outro lugar e tá usando isso aqui como um laboratório, talvez, né? Será que, de fato, os nossos criadores nos criaram mais semelhança, mas são outros seres que vieram do futuro, talvez? Às vezes nem astronautas, né? Porque tem as variações, né, que a gente viu. Pode ter vindo do futuro e consertando algo que deu problema lá na frente, né? Então, pode ter sim, mas acho que com variações, talvez. Baseado no livro do Eric von Däniken, né? Eric von Däniken. Eu gosto, Sucesso, né? eu gosto de pensar que também muitos fenômenos que hoje a gente dá nome, porque a gente já estudou sobre eles, há séculos atrás a gente não fazia ideia do que era. Então, muita coisa de deuses, talvez não era deuses aparecendo, e sim algum fenômeno que as pessoas não conheciam. Não era ET. catalogado. Ou ET. Ou ET, por que não? Ou seres da quarta dimensão, por que não? É muito interessante aquele quadro dos Três Reis Magos. Vê se você vê aí que tem um cometa, tem alguma coisa passando lá atrás. Um orbe. Um orbe? Exato, por que não pode ser um orbe? Um boitatá. Um boitatá, um orbe. Tem a teoria que Jesus é alienígena. Exato, e que um orbe foi que levou os Três Reis Magos foram levados por um orbe Olha até só. Belém. Olha só. Por isso que ele multiplicava as coisas, cara. Exato. Tinha superpoderes. Aí, ó. Olha lá. Pode ser um cometa, pode ser um orbe, pode ser uma nave espacial, pode ser bastante coisa. Os astrônomos têm uma explicação. Que tem uma supernova que pode ter estourado nessa época. Seria E aí- o sinal no céu. Sim, brilhou muito e aí pode ter sido, não é uma certeza, mas pode ter sido a estrela que eles viram e que ficaram seguindo.